Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece ficção, a história de um objeto que, tecnicamente, não deveria existir. Um livro que sobreviveu a um incêndio que simplesmente apagou a memória de uma cidade inteira. É uma trama sobre fogo, um bocado de sorte e sobre como a nossa história pode ser frágil. Imagina a cena. Estamos em 1911, em Cuiabá. O prédio da Câmara de Vereadores, que na época guardava toda a memória da cidade, está sendo devorado por chamas. É um caos completo. E junto com as paredes do prédio vai embora todo o arquivo colonial e provincial. Pensa em séculos de registros, de atas, cartas, decretos, tudo, absolutamente tudo, virando cinza. A história da fundação de uma cidade inteira simplesmente apagada. Mas, no meio de toda essa destruição, um único manuscrito sobrevive. Um livro que, por um acaso do destino, não estava onde deveria estar, e que se torna a única testemunha de uma era que foi completamente perdida. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que isso é possível? Como um único livrinho conseguiu escapar de um incêndio que levou tudo ao redor? É exatamente essa a questão que a gente vai desvendar agora. E a resposta? Olha, não é nenhum milagre, não. É, na verdade, um simples ato de curiosidade de uma pessoa. E aqui é que a história fica incrível. Um historiador chamado Estevão de Mendonça estava fazendo uma pesquisa e, para isso, pegou emprestado justamente os anais que ficavam guardados no arquivo da Câmara. Meses depois, o prédio pegou fogo. Se não fosse esse simples empréstimo, a certidão de nascimento de Cuiabá teria virado fumaça. Ele salvou um tesouro sem nem fazer ideia. Pensa na sorte. Mas para a gente entender o tamanho da importância desse livro, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá, para sua criação. E o curioso é que a ideia de escrevê-lo nem nasceu em Cuiabá. Primeiro, o que são esses anais? Bom, eles são basicamente o RG de Cuiabá, um registro oficial de tudo, desde a descoberta do ouro até as mudanças de governo. É a memória fundadora da cidade, toda registrada ali. E essa ordem para registrar a história, como eu disse, não veio de lá. Veio de muito, mas muito longe, do outro lado do oceano. Era uma política do Império. A coroa portuguesa queria ter um registro de tudo que acontecia em todas as suas colônias. E aqui está a ordem direto da fonte. Em 1782, a rainha Dona Maria I de Portugal manda essa provisão régia, que era basicamente um comando para que todas as câmaras do Império, incluindo a de Cuiabá, que era super distante, começassem a registrar sua própria história. Mas quem foi que transformou essa ordem real em um livro, de verdade? Bom, não foi uma pessoa só. Foi um trabalho em equipe, uma colaboração entre três figuras muito importantes daquela época. O primeiro dessa turma foi José Barbosa de Sá. Ele foi o pioneiro. Antes mesmo de a ordem da rainha chegar, ele já estava por conta própria tentando organizar a história de Mato Grosso. O trabalho dele foi a base de tudo. Mas, como acontece com quem faz as coisas primeiro, tinha lá seus erros. Aí entra o segundo personagem, Joaquim da Costa Siqueira, o escritor. Ele era vereador e ficou com a tarefa de redigir os anais oficialmente. Ele pegou o trabalho do Barbosa de Sá, deu uma melhorada, adicionou mais detalhes, mas, sem perceber, acabou copiando alguns dos erros do texto original. E é aqui que a história fica boa, porque entra a peça final. Diogo de Toledo Lara Ordonez, o editor. Ele era um juiz formado em Coimbra, um cara super intelectual. E ele não aceitou aquelas imprecisões. Ele foi lá, mergulhou nos arquivos, checou os fatos e com a própria letra foi corrigindo os erros nas margens do livro. Ele foi o verdadeiro guardião da precisão histórica dos anais. Mas a saga desse livro não termina aí, com a sua criação. Na verdade, a jornada dele estava só começando. E a sobrevivência continuou sendo uma verdadeira luta. E que jornada, hein? O livro é salvo do fogo em 1911, mas só vai ser restaurado de verdade quase 60 anos depois, em 1970. Depois, leva mais 30 anos para finalmente voltar para casa, para o arquivo de Mato Grosso. E só em 2007, quase 200 anos depois de ser escrito, é que ele foi publicado para todo mundo poder ler. É inacreditável, né? E o mais impressionante talvez seja isso. Mesmo depois de salvo do fogo e restaurado, o livro passou décadas esquecido, pulando de gaveta em gaveta numa universidade. Um período de esquecimento que quase fez com que ele desaparecesse de novo, mas dessa vez em silêncio. Ok, mas depois de toda essa saga, por que tanto esforço por um único livro? O que ele representa de verdade hoje em dia para Cuiabá?
É que os anais são muito mais do que um documento antigo. Eles são a semente de instituições como o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, que até hoje continua a missão daqueles 3 homens lá do século XVIII, a missão de preservar a memória. E essa citação aqui diz tudo. Não é só história no papel, é a alma histórica, a memória ancestral. Sem esse livro, a identidade, a própria história de Cuiabá seria muito, muito mais pobre. E no fim, essa é a grande lição que os Anais de Cuiabá nos deixam. A nossa história, a nossa memória é frágil. Ela sobrevive por acaso, pela curiosidade de alguém e pelo esforço de pessoas que entendem que sem o passado, o presente fica meio sem sentido. E aí fica a reflexão. A sobrevivência dos Anais foi um golpe de sorte. Quantos outros Anais, de tantas outras cidades, não tiveram essa mesma sorte e se perderam para sempre? E mais importante, que outras histórias ainda estão por aí, em arquivos empoeirados, só esperando para serem encontradas e contadas.